Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos aqui fazendo a divulgação do Livro dos Médiuns, fazendo o estudo desse livro, passo a passo, para que todos que trabalham com a mediunidade possam se utilizar desse mesmo estudo. Estávamos no programa anterior, no capítulo 21, falando da influência do meio nas comunicações espíritas. E o meio tem uma grande influência, sim. E nós vimos então que quando nós estamos observando um povo ou um determinado lugar, nós poderíamos julgar o caráter daquelas pessoas que estão ali pelas suas preocupações, pelos seus sentimentos, que podem ser mais ou menos morais ou humanitários, quais as ordens de espíritos que neles se encontram, nós então ficaremos sabendo. E da mesma maneira, ocorre com as nossas reuniões, mesmo sem qualquer ideia de evocação. Eu não preciso ficar evocando um espírito para ele comparecer à reunião. Vai depender muito se essa reunião for séria, se os objetivos forem bons, forem úteis, de utilidade para as pessoas, se os médiuns são pessoas de moralidade acentuada, se as razões que levam as pessoas a essa reunião é de um nível elevado. Então tudo isso vai ocorrer. Então a conclusão que nós chegamos é que o meio exerce enorme influência sobre a natureza das comunicações. Nós já vimos o papel do médium, que o médium também influi, e agora nós estamos vendo também que o meio exerce enorme influência sobre a natureza das manifestações, porque vai tudo de acordo com o que nós temos ali, o material, o nosso material ali humano, não é? As pessoas que estão ali fazendo parte dessa reunião, as pessoas encarnadas, vão atrair espíritos de acordo com os objetivos da reunião. Então, se houver uma seriedade, nós também teremos bons espíritos, porque os espíritos superiores, eles não se comprazem com reuniões fúteis. Fazemos aqui uma observação seguinte: a seriedade de uma reunião nem sempre é suficiente para haver comunicações elevadas. Isso aí é uma coisa que a gente fala, mas por que não? Se a reunião é séria, ela não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. E Kardec dá um exemplo que cabe muito bem aí. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Então, veja bem, e Kardec fala, a única maneira de atrair os bons espíritos é ter o coração puro. Então, às vezes, a reunião, ela tem um objetivo sério, mas as pessoas que estão ali participando, às vezes elas não estão tão conectadas com essa seriedade da reunião. Então, pode ser que nem sempre possa haver somente comunicações elevadas, né? Porque essa é a única maneira de atrair os bons espíritos, quando todos ali estão humildes, com o coração puro, querendo realmente trabalhar para o bem. Quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes, não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium, como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a ele participam das mesmas ideias. Olha só, nós temos os assistentes de uma reunião, e as comunicações que são trazidas
sempre concordam com a maneira de ver daqueles assistentes, ou seja, os objetivos que eles têm, a maneira que eles pensam, né? Então muitas pessoas podem pensar que é a opinião desses assistentes que está influindo no médium, mas não acontece isso não. É que os espíritos que são simpáticos a eles participam das mesmas ideias. Então, daí sim, nós temos essas comunicações que batem perfeitamente com a maneira de ver dos assistentes. Assim, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem. Então, a primeira condição para as condições, melhorar as condições do meio é que as pessoas que estiverem lá estejam todas numa homogeneidade e vibrando sempre para o bem, sempre com a intenção da prática do bem. Mas não é só isso, tem que ter mais sentimentos puros e elevados. Então, a vontade da prática do bem tem que se juntar a sentimentos puros e elevados, também se juntar a mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Não pode ter a intenção de acertar o outro com uma comunicação, porque infelizmente muitas pessoas não têm ideia do que estão fazendo numa reunião mediúnica. Eu tive a oportunidade de assistir uma coisa que é sofrível a gente falar, mas que existe no meio espírita. Numa reunião mediúnica, a pessoa tinha uma outra que não era muito agradável a ela. E ela sempre recriminava as atitudes daquela outra. E como essa pessoa era médium, ela falou assim para a outra: ela vai ver a comunicação que vai vir para ela na próxima reunião. Ou seja, ela estava ameaçando. E será que ela trouxe essa comunicação? É claro, se um espírito leviano ou inferior se juntou a ela, é possível que ela tivesse levado essa comunicação. Então, é imprescindível essas condições do meio. E quem que faz essas condições do meio? As pessoas que estão ali. Então, quais são as características dessas pessoas para melhorar esse meio? Homogeneidade para o bem, maior homogeneidade para o bem, sentimentos puros e elevados, desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Tudo isso junto vai fazer com que esse meio melhore e as comunicações fluam de uma maneira mais agradável e mais útil para os fins a que se propõe. Bom, vamos agora então iniciar o capítulo 22. Esse capítulo fala da mediunidade nos animais. E esse é um assunto que muitas pessoas chegam na casa espírita falando como que é os animais. Eu vejo que o meu animal, às vezes ele fica irrequieto porque ele parece que ele está sentindo alguma presença. A gente sabe que principalmente os cães, eles têm uma sensibilidade muito grande, os gatos, então eles pressentem alguma coisa, alguma energia ou alguma presença ali que a gente não está sentindo, que a gente não está vendo. Então Kardec, no item 234, fez uma questão, uma pergunta da seguinte forma: os animais podem ser médiuns? Se os animais podem ser médiuns? E daí a resposta:
O que tem dado motivo ao questionamento da mediunidade nos animais são os notáveis indícios de inteligência que alguns pássaros treinados pelo homem têm demonstrado. Então, vejam bem, Kardec está falando daquela época, do século XVIII, do século XIX, desculpem, onde havia muito assim, uma história de pássaros treinados, como aquele. Aqui nós tivemos também, ou temos ainda em alguns lugares, aquele periquito da sorte que tira uma carta para a pessoa vai e daí esse animal vai, tira uma carta, uma mensagem para a pessoa. E às vezes a pessoa acha que tudo bem, é isso mesmo. Então, será que esse animal tem mediunidade? Esse pássaro tem mediunidade? Ele foi pela mediunidade ou ele foi treinado para isso? Então, o que Kardec está falando é o seguinte: o que tem dado motivo ao questionamento da mediunidade nos animais são os notáveis indícios de inteligência que alguns pássaros treinados pelo homem têm demonstrado. E na Revista Espírita, de setembro de 1861, tem uma matéria que fala a respeito desses pássaros treinados para tirar as cartas. E daí mostra-se que eram cartas que eram marcadas, que o pássaro era acostumado já a ir naquelas que tinham uma marca e tal. E dependendo então da pessoa, eles eram conduzidos àquelas cartas. Então, Erasto, quando ouve, Erasto é um espírito que está sempre presente na codificação, principalmente no Livro dos Médiuns, e Kardec fala que quando eles comentavam esses assuntos na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, veio uma comunicação de Erasto sobre a mediunidade dos animais. E é essa comunicação que a gente vai agora estudar. Erasto diz o seguinte: trata-se de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Porque não está se perguntando se os animais são médiuns? Então a gente tem que ver se eles estariam aptos para dar essas comunicações. E Erasto questiona então: o que é um médium? É o indivíduo que serve de intermediário aos espíritos para que esses possam comunicar facilmente com os homens, que são os espíritos encarnados. Portanto, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas ou de qualquer espécie que seja. Então, para haver uma comunicação do plano espiritual para o nosso plano material, é necessário que haja um médium. Sem esse médium, que é o intermediário, ele vai intermediar, ele vai decodificar a mensagem que o Espírito está passando. Então, sem ele, não é possível a comunicação. Lembremos do princípio, diz Erasto: semelhantes agindo através dos semelhantes e como os seus semelhantes. Então, quais os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados? Semelhante atrai semelhante, age através dos semelhantes e como os semelhantes. Então Erasto fala: quais os semelhantes dos espíritos? São os espíritos encarnados. Daí ele vai entrar numa explicação, falando do perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é a roupa que veste o espírito, né? Ele fala:
o perispírito do encarnado e do desencarnado é tirado do mesmo meio. Então eles são de naturezas idênticas, são semelhantes, possuindo capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvidas, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite facilmente esse relacionamento do espírito com o homem. Então vejam bem, por que os espíritos conseguem se comunicar? Porque o médium, o perispírito do médium é tirado do mesmo meio e tem a mesma natureza do espírito desencarnado. E por isso então que nós vimos ali, semelhantes agindo através de semelhantes e como os seus semelhantes. Vejam bem, aqui o médium tem afinidade especial, mais força de expansão, que anulam nele a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre ele e o espírito uma espécie de corrente ou de fusão que facilita as comunicações. Ele está explicando por que o médium consegue trazer uma mensagem. Porque o corpo espiritual dele, ou perispírito, tem a mesma natureza do corpo do espírito. Então, eles são tirados do mesmo meio, então é isso que acontece. E quando o médium tem essa afinidade especial, né, anula a possibilidade de rejeição. Ele aceita aquela fusão do seu perispírito com o perispírito do espírito desencarnado que quer se comunicar. Então nós estamos aqui estudando se é possível essa comunicação nos animais. Mas como o nosso tempo já está se esgotando, nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo programa. Claudete Moura, para o divulgar.net.